Escrivão, o IFRS 9 e a Resolução 4966 são temas super quentes no mercado financeiro no momento, né? Você pode explicar para nós o que são essas duas regulamentações e por que elas importam para o CFO? Legal a pergunta. Bom, o IFRS 9 ele é, na verdade, uma resolução internacional, né, que já vem há um tempo sendo aplicado pelos bancos, começou com o IAS 39 e agora transformou no IFRS 9 como um padrão global. E agora no Brasil, finalmente, com o Bacen, a resolução 4966, ela de fato entrou em vigor, ela tem um tempo agora para que ela passe a vigorar para os bancos, mas o impacto dela na agenda está sendo relevante, está sendo e vai ser relevante para os bancos. Eu acho que os principais aspectos que a resolução traz para os bancos é que o coração do banco, que é a questão da perda esperada, ou seja, a perda com crédito, ela passa a ser afetada. Então, o banco deixa de olhar só para trás para definir quanto é o saldo em risco que a instituição tem e passa a olhar para frente. Então, qual que é o risco daquela carteira, daquele cliente, quando eu olho para frente, quando eu olho a situação macroeconômica e tento trazer a capacidade de pagamento do cliente no hoje, né? Então, essa visão é uma visão importante, porque você deixa o balanço mais saudável, porque você realmente começa a olhar o que vai acontecer e você tenta relacionar com variáveis macroeconômicas, com o que realmente afeta cada setor, cada cliente, cada visão. E qual que é a importância dessa visão? Toda a PDD, né, a provisão de devedores duvidosos, ela afeta diretamente todo o resultado da instituição. De fato, o quanto que ele vai pagar de imposto, de fato, o quanto vai ser dividido para os acionistas. Então, essa visão ela é extremamente direto relacionada com o que o CFO entrega, que é o resultado da instituição. Então, por isso, essa importância e essa agenda tão forte agora do regulador e dos bancos para tentar atender da melhor forma possível a resolução. E que tipo de dados vão ser necessários para implementar o novo cálculo de provisão de crédito conforme a Resolução 4966? Não, o bacana é que dentro dessa nova resolução, a base que o cliente já tem hoje, né, que os bancos já têm hoje, ela é a mesma base para você poder tomar decisão. Mas qual que é a diferença? Quando você começa a olhar variáveis macroeconômicas, quando você pega as regras de alocação de estágio, você tem que olhar qual é a saúde financeira, o histórico da saúde financeira que a empresa tem alguns outros dados que você passa a agregar dentro desse processo. Então, por exemplo, como que eu vou, olhando hoje a minha carteira de crédito, seja PJ, seja PF, como que eu vou de fato relacionar a carteira que eu tenho hoje com essas variáveis? Então, o que muda um pouco é você trazer outros elementos, outras variáveis que o Analytics vai te ajudar a formar essa correlação com as variáveis macroeconômicas para você poder ter essa visão mais completa dentro da 4966. De que outras formas o Data Analytics pode ajudar um banco a garantir a conformidade a essa regulamentação? O interessante é que como você passa a olhar essa visão do risco futuro daquele cliente, você ter melhores ferramentas para conseguir relacionar essas visões da capacidade de creditícia do cliente atual com a futura, com variáveis macroeconômicas. Então, você poder ter um ferramental que você aplique mais técnicas ou aplique mais dados dentro dessa análise para que você seja o mais preciso possível na hora que você estiver olhando o modelo. Então, o Data Analytics ajuda muito nessa visão de quais são as melhores relações e qual o melhor ferramental para poder testar inúmeros modelos, mas não que isso seja uma grande novidade para os bancos. A novidade, obviamente, agora eu estou olhando uma provisão ajustada, de fato, com a capacidade creditícia futura do cliente. Legal. E agora vamos falar de qualidade de dados, né, que é um problema para muitas empresas. Como os bancos podem garantir a qualidade dos dados usados para calcular a provisão de perdas esperadas aí associadas ao risco de crédito? Os dados
sempre, aqui dentro do SaaS, a gente trabalha muito forte com Analytics e não adianta você ter um modelo muito bom se você não tem uma qualidade de dados boa para poder trabalhar. E aqui para 4966 também não foge muito desse ponto, né? Então, obviamente, hoje os bancos já têm bases muito boas e consolidadas, principalmente muitos dados que o Banco Central vem pedindo, por exemplo, como o 3040, onde você já obrigou os bancos ao longo do tempo a criar uma base mais consolidada. Obviamente, a partir do momento que você traz novas informações, o que é importante para o banco é justamente ter uma estrutura. Principalmente o que a gente vê em muitos bancos e que funciona bastante é você ter uma área um pouco de tecnologia integrada com o negócio e um bom ferramental para que você faça esse Data Analytics muito, muito bem. Então isso ajuda muito, principalmente agora que você vai trazer novos dados, né? Principalmente essas relações novas que os bancos ainda não estavam trabalhando para a provisão. Então é importante usar esse ferramental, mas com esse time dedicado de Data Analytics para que o cientista de dados na ponta se preocupe de fato com o Analytics puro e não com essa visão. Então essa separação entre o que é dados e o que é analytics puro, ele ajuda muito quando você está produtizando o processo de modelagem, quando você está produtizando essa estrutura que a 4966 vai exigir. Mas seria correto dizer, então, que é uma questão de evolução e não de começar do zero? Exatamente. Os bancos já vêm fazendo isso. A gente tem bancos hoje que tem essa estrutura, ela funciona muito bem. Então, ela é uma área de tecnologia respondendo para negócio. Então, eles falam a linguagem muito bem do que precisa ter nos dados, qual tipo de sanidade que eu preciso passar na base, quais as relações que eu preciso ter. E, na outra ponta, a pessoa do Analytics, o cientista de dados, está puramente preocupado com essa visão do Analytics. Então, quando você olha o ciclo de modelagem como um todo, você consegue ter uma redução forte no ciclo de modelagem, porque você consegue, de fato, separar os problemas. Quem é de tecnologia ajuda no data quality, quem é cientista fica só com a modelagem. E agora sobre inteligência artificial, né, que é um tema muito em voga no momento também. Vamos trazer essa conversa para o terreno da inteligência artificial. Como que a IA e o Data Analytics combinados podem ajudar a avaliar a capacidade futura de pagamento de um cliente? Legal, pergunta interessante porque hoje muitos bancos começaram a olhar para a inteligência artificial. O que mais dificulta hoje na concessão do crédito, você olhar a inteligência artificial, é você conseguir explicar o porquê que você está concedendo aquele crédito para aquele grupo, para aquele cliente e não para aquele outro. Então, o número de variáveis aumenta, a explicação do modelo fica mais complexa e muitas vezes até a aplicação do modelo na ponta também fica muito mais complexa, diferente do modelo de regressão logística com 5 variáveis que você tem todo o domínio daquelas variáveis. Então, onde que entra a inteligência artificial? Acho que o primeiro ponto é, a partir do momento que você começa a trabalhar com novas variáveis ou com muito mais variáveis, a partir do momento que você começa a trabalhar num campo que você, cientista de dados, ainda não explorou. Então, a inteligência artificial ajuda muito a quebrar esse caminho, ajudar a cortar até alguns atalhos, para que você consiga, de fato, entender quais são os insights que tem aquelas correlações ou o cluster que você precisaria olhar. Então, não necessariamente eu preciso, no final, aplicar um modelo, estar com um modelo de inteligência artificial na ponta para poder ver o risco de crédito, para poder fazer a 4966, mas minimamente ela me ajuda a ter insights, a máquina vai te ajudar a ter insights daquilo que você de fato vai usar o seu modelo que você já está mais acostumado. Então, sim, acho que cada vez mais ele vai ser aceito e, óbvio, quando você tem um ferramental que ajuda a interpretar as variáveis, que ajuda a explicar, isso sustenta mais a gestão de risco, sustenta mais a você poder aplicar aquele modelo, porque você reduz o risco de modelo. E na outra ponta, eu não necessariamente, se ainda não estou preparado para de fato conseguir, a instituição financeira não estou preparado para conseguir pôr na ponta ali o modelo de inteligência artificial, minimamente usa como um insight para poder tomar decisão. Perfeito. Quais desafios você antecipa que bancos vão enfrentar nessa trajetória de atender aos requisitos da Resolução 4966 e qual conselho você dá para essas organizações para que elas possam se preparar para isso? Boa pergunta, porque quando você olha a 4966, muitos bancos estão olhando, tranquilo, é uma extensão do que era o IFRS 9,
e agora eu estou só tropicalizando para o que o Bacen trouxe. Mas existe uma série de pequenos desafios ali. Todos os bancos fizeram um planejamento, entregaram em dezembro do ano passado, mas agora que as instituições de fato estão implementando, eles estão vendo um pouco dessas visões. Acho que o primeiro desafio que todo mundo vê é que quando você aplicava o IFRS 9, não necessariamente estava com os melhores modelos, ou havia espaço, oportunidade para você clusterizar ou olhar melhor a base. Então tem muitas instituições agora que o desafio está antes, que é quais são os melhores modelos, ou deixa eu testar esses modelos que eu já aplicava no IFRS 9, agora eu preciso aplicar para 4966. Então esse está sendo um primeiro desafio que as instituições vem fazendo e colocar nesse modelo, implementar todos esses modelos, seja o modelo de perda esperada, seja o de probabilidade de default, seja o modelo de LGD, seja o modelo de CCF, gera uma gama de modelos que a dificuldade é, ok, eu tenho solução aqui para criar o modelo, mas em que momento você vai relacionar com os produtos? Em que momento você vai simular a carteira, principalmente considerando que agora eu tenho que olhar variáveis macroeconômicas. Então, como que eu olho o efeito não linear da carteira na hora que eu projeto isso? Então, muitos bancos vêm subestimando esse desafio de você poder implementar. E o outro ponto acaba aumentando muito o número dos modelos de fato quentes, vamos chamar assim, que entram no rol das instituições para monitorar risco como um todo, né? Então, o risco de modelo ele também passou a ser relevante. Você tem um número maior de modelos afetando o resultado da instituição, afetando a reserva de crédito da instituição. Então, você também tem que ter um olhar agora de como que eu vou fazer a gestão de risco de modelo para dentro desse processo. E, obviamente, enfim, olhando tudo isso que a gente vê no mercado, as discussões, os pontos, o que a gente traz aqui, de fato, para as instituições o IFRS 9 e agora na 4966, ela deu um salto de importância, deu um salto de qualidade. É importante estruturar projetos com todos os envolvidos, digo, de finanças, de risco, para que você tenha, de fato, um processo único para a implantação da 4966, com todo o ferramental que você precisa para atendimento. Quais são as principais consequências para tomadores de decisão que subestimarem, como você falou aí, todo esse conjunto de providências que tem que ser tomadas para atender essa nova regulamentação? Sim, acho que o grande impacto que a gente vê, obviamente que a gente tem agora o ano que vem, as instituições vão poder usar o ano que vem para comparar ainda o que eles estão fazendo hoje com o novo cálculo, né? Qual é o efeito que vai ter, ainda não oficial, e aí passa a valer de fato em 25. Então você tem mais um ano aí de adaptação, mas acho que o ano que vem vai ficar muito claro que quando você não definiu o melhor modelo, ou quando você não definiu, não estudou o impacto que isso vai ter, toda a volatilidade de mercado, ou o fato de você ter posto um modelo que ainda não está super calibrado, talvez tenha um efeito muito grande na provisão, ou o CFO ou o CRO não tenha tanto um domínio do porquê que aquela provisão está desviando tanto do que era anteriormente. Então, acho que os principais impactos que a gente vai começar a ver é, de fato, uma provisão muito fora do que era esperado pelo CFO, do que era esperado pelo CRO, e aí eles vão ter que buscar esse ajuste ao longo do ano que vem, antes da implementação oficial em 25. Perfeito. Muito obrigada. Obrigado.